Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e, olha, eu convidei novamente a nossa Luciane Aulicino, da Aulicino Turismo, para vir aqui ao nosso estúdio, porque muita coisa mudou, né? Principalmente em relação ao intercâmbio, muita gente já enviando, né, seus filhos, adolescentes ou adultos também, indo para fora do país, aprender inglês, espanhol, francês, italiano, enfim, os países, né, já abrindo também as concessões para que esses jovens possam migrarem para lá. E porque meu filho está lá e está muito satisfeito, está no Canadá. Luciano, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Estava conversando com a Luciano, quando a gente conversou a primeira vez aqui, aí eu vou dar um depoimento pessoal, né? Meu filho tinha acabado de ir, a gente sabia muito bem, está em Vancouver, no Canadá. E agora já faz aproximadamente 3 meses, né? Vai fazer 3 meses semana que vem, passa rápido, né? Pra gente que está aqui, para ele lá, não sei, né? Mais rápido ainda. E assim, é verdade, é impressionante, não é? Esse também foi um dos motivos de eu convidar a Luciane para retornar conosco. É impressionante a rapidez com que avança, né, no domínio do idioma. No caso, ele está lá fazendo aula de inglês, que eu acho que é a grande maioria, Sim. né? Sim. E também no amadurecimento como ser humano, né? Quando ele fica morar sozinho, está longe dos pais, tem que se virar e tal. Claro, está numa casa lá de família e tudo, mas de qualquer forma não é a casa da família. E esse relato que eu estou dando aqui, eu fiz questão de abrir falando isso, você deve ouvir reiteradamente, né, Luciane? Sempre. Tanto que eu sempre digo que o principal é o amadurecimento mesmo. A gente vê muita evolução de língua, ou quem vai fazer curso superior também vê muita evolução no aprendizado, Sim. mas o amadurecimento e o aprendizado pessoal é o maior de todos. É muito gostoso a gente ver, né? Eu confesso que ele saiu daqui com inglês bem básico, básico do básico, né? Fez algum tempo aí, alguns meses, aí logo veio a pandemia e tal, e numa dessas redes, né, de ensino de idiomas. Depois, por precaução, fez algumas aulas particulares 2 meses antes de embarcar, porque já tínhamos, né, o embarque programado. E sabia o básico do básico. Tá com menos de 3 meses, evoluiu muito e anda me mandando notícias falando sobre diálogos que já está tendo, né, muito com rápido. pessoas, e dá muita satisfação isso, né? Sim. Quando que em 3 meses, por melhor que seja o professor particular ou o curso de inglês, a pessoa vai evoluir tanto, Não né, tem Luciane? comparação, não tem. A evolução é muito mais rápida. A tal da uma imersão, né? mesmo, né? Só de você ir no mercado, pegar ônibus, falar com o cara o motorista, falar com a moça que te atende no mercado, já é o tempo todo. Nós tivemos aí recentemente a visita do ministro da Educação da Nova Zelândia, né, o Chris Hopkins, e ele fez um convite formal. Quero os intercambistas do Brasil lá no nosso país, a Nova Zelândia. É um bom destino para se dirigir, Nova Zelândia? É um ótimo destino. A gente compara ele muito com o Canadá também, em questão de termos de segurança, de qualidade de ensino. Hoje em dia são os 2 principais países de lugar seguro para se viver e que tem uma qualidade de ensino muito boa. A diferença principal que a gente vê, que muita gente acaba, entre aspas, desistindo, mas eu não desistiria por isso, é a questão do trajeto, que é muito longo. Distante, né? Então, muito distante. É uma ida e uma volta, né? Uma ida e uma volta, eu também acho. E o fuso horário? Eu acho que o fuso horário o pessoal acha pior. Quantas horas tem de Geralmente diferença? 12 ou 13 de diferença. Então, lá tá amanhecendo, aqui tá anoitecendo. Então, acaba sendo um pouco pior. Se você não tem nenhum relacionamento com o Brasil, não vai trabalhar nem nada do tipo, eu não vejo problema nenhum. Lá é permitido trabalhar? É permitido trabalhar enquanto estuda inglês, se você ficar mais do que 4 meses de estudo. E pode ser só o curso de inglês mesmo, então tem essa permissão de trabalho. Agora já reabriu, porque antes ainda estava fechado, mas os processos de análise de visto estão demorando bastante, então tem que planejar. E tem a possibilidade também de fazer curso superior lá, que é bem comum e é bem qualificado. Ô, Luciane, teve alguma outra evolução em países que eventualmente têm alguma tradição no envio de intercambistas aqui do Brasil e que estavam fechados, estavam com mais restrições e agora mudou já está começando a normalizar? Os 2 que estavam mais fechados eram realmente a Austrália e Nova Zelândia, então começaram a normalizar, agora é só o tempo de normalizar o visto mesmo. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra já estavam operando normalmente na última entrevista,
então continua. É só também o prazo do visto, que a gente tem. O visto para o Canadá é o mesmo dos Estados Unidos, né? Quem tem visto americano, é isso? Se for de curta duração, que a gente chama que é até 6 meses, pode usar o mesmo visto. Quem quer mais tempo que isso, aí precisa entrar na fila do visto canadense. Então, tem que programar com mais antecedência. Essa era a minha próxima pergunta, que talvez não seja só uma pergunta, seja também uma consulta pessoal. Se o intercambista fez ali, não é, a família, enfim, fez ali uma programação para um período de um semestre, e depois, estando lá, quiser esticar, e isso é muito comum acontecer, né? Muito comum. Pode, não pode? Se estiver usando o visto americano, não pode, Hoje em dia pode, a gente consegue mudar o status do visto, que a gente chama. Então, pode passar de turista para um visto de estudante, por exemplo, prorrogando o tempo de estudo. Para mais de 6 meses? Para mais de 6 meses. Mas ele tem que continuar matriculado na escola? Não necessariamente a mesma escola. Pode ser outra, pode ser outro curso, mas tem que estar matriculado. Não pode ficar como turista. Tá. Então, tem que ficar como estudante ou ser contratado por alguma empresa, dependendo do caso de cada pessoa. Sim. Mas falando de estudo, sim. Aí ele tem que virar estudante. Hoje é muito mais tranquilo para os pais, aqueles que fazem questão, controlar a vida do filho lá, né? Porque até os gastos e tal, tira extrato muito por mais aqui. fácil, Né? Se você não quiser mandar dinheiro em espécie, sempre é bom mandar algum valor, mas se você quiser concentrar uma boa parte nos cartões, né, você deposita ali o valor e daqui você tira o extrato, sabe onde teu filho gastou, tua filha gastou. Hoje em dia você monitora tudo. Pode usar cartão que tem como saber. Tem planos de cartões que a gente consegue alocar o que pode gastar em cada um. Então, Nossa. é dividido por categorias. É muito usado, por exemplo, quando a gente tem intercambista muito novo, de 12, 13, 14 anos. E aí os pais destinam $200 para alimentação, $100 para ir no shopping. Eu não sei quanto para transporte. Exatamente. E aí não tem como sair daquilo. Se ele gastou os $100 dele para ir no shopping no primeiro dia, acabou, não tem mais. E aí o pai vai depositando daqui e põe nessas categorias. Sim. Esse é um caso extremo, mas que é usado. Tô achando já exagero. Fora isso, tem como a gente olhar extrato, dá para conversar o tempo todo. Quando eu fiz mesmo meu intercâmbio, eu tinha que entrar no computador, logar no Skype para falar com os meus pais. Já era uma vantagem. Sim, já tinha Skype. O pessoal de antes não tinha nem Skype, mas hoje em dia você tá na rua, você liga e fala, faz uma chamada de vídeo, é tudo muito fácil. Tem sido comum, Luciana, eu tenho recebido também muitos casos de pessoas que aproveitam suas férias de trabalho para ficar um mês. E aí eu te pergunto, é comum e vale a pena a pessoa evolui sob o ponto de vista de aprendizado? Evolui muito. Era o que a gente tinha comentado, por exemplo, da evolução do Pedrinho mesmo. Você vê que em 3 meses a evolução foi muito grande. Sim, mas um mês... Lógico que ele não tem esse mesmo tempo, faz um mês. E aí o que a gente sempre aconselha nesses casos é fazer um mês intensivo. Então existem várias cargas horárias de curso mesmo. Então pega esse um mês, compra a maior carga horária que tem para fazer o intensivão e a pessoa tem que ir destinada a isso. Não é tão comum ainda, mas em compensação a gente tem bastante procura até por isso, porque é uma das nossas especialidades. Inclusive eu tenho executivos que vão todos os anos. Agora, por causa da pandemia, não foram. Sim. Mas eu tinha um em específico que ele já estava indo para o 5º ano, todos os anos fazendo um mês de inglês. E o trabalho dele aqui no Brasil, para ele subir de cargo, dependia da fluência do inglês dele. E ele, todo ano que ia, conseguia promoção no trabalho. Então, realmente, acaba funcionando. Lógico, durante o ano que a pessoa está aqui, tem que continuar estudando e ir para lá fazer esse intensivão de um mês para fazer a imersão mesmo. Luciano, diga uma coisa. Você falou aí de... intercambistas de 12, 13 anos, qual foi aquele mais jovem que você mandou? Mais novo? Sozinho, né? Sem família. Isso, sozinho. Eu acho que foi uma de 12 anos que ela 12? foi. Inclusive para Vancouver, por acaso, assim. Sim. Era um programa de Summer Winter Camp, que a gente chama. Ela foi no inverno. Então é um acampamento de inverno, é dentro de universidade. É super legal. É bem aqueles acampamentos que a gente vê de filme americano, sabe? Que legal. Então a mãe mandou, porque ela tinha amigas muito próximas que moravam em Vancouver. Apesar da estudante ficar o tempo inteiro só dentro da universidade, foi uma segurança extra para a mãe, então ela foi com 12 anos. A gente está falando de faixa etária e tal. Eu, particularmente, decidi, terminou o ensino médio, né? Antes de iniciar uma faculdade, faz o intercâmbio e depois, quando voltar, inicia e vai em sequência na faculdade.
Mas e quem não faz dessa forma? Como é que é esse processo de, poxa vida, fez já 1 ano de faculdade, ou 2 anos, enfim, e aí vai criar esse hiato, aí, esse intervalo para fazer intercâmbio? Como é que funciona? Tem de tudo. Então, hoje em dia, as próprias faculdades têm cada vez mais programas que a gente chama de programa sanduíche, que combina a universidade daqui do Brasil com um pedaço fora. Ela não precisa trancar aqui. Ela não precisa trancar aqui. Então, o que eu fiz? Isso é oferecido pela própria universidade, a gente não consegue fazer. Então, a própria universidade oferece programas de troca. Caso a universidade não tenha parceria, ele tranca, vai por um período e volta. Então, existem essas duas formas. Ou é algum programa da própria universidade, que aí, obviamente, depende de universidade para universidade, ou ele tranca, faz um programa à parte e volta. É muito comum também, muita gente tranca e volta, porque hoje em dia tem menos oportunidade dessas graduações sanduíche. Mas essa fórmula de terminando o ensino médio e antes de começar a faculdade fazer esse intercâmbio é uma hoje em dia eu boa acho estratégia. muito boa. Antigamente isso não era comum, porque as pessoas já saíam da escola e entravam direto na faculdade, já sabiam o que queriam, entravam, cursavam. O que a gente percebe é que tem cada vez menos gente saindo da escola sabendo o que quer fazer. Então virou um momento ideal para você aproveitar e fazer uma imersão em alguma língua. E eu acrescentaria o seguinte, eu tenho a impressão que à medida que o seu filho, sua filha terminou o ensino médio, fez um intercâmbio e depois quando volta a entrar na faculdade, ele vai aproveitar a faculdade muito mais. Que ele volta com uma bagagem já cultural, tá muito mais maduro de amadurecimento muito maior, né? Muito. E tem várias profissões que hoje em dia você precisa ter o idioma para se sair melhor. Então, ainda ajuda para isso. Por exemplo, você pegar muita coisa em área científica, os textos basicamente são todos publicados em inglês. Se você já fez o inglês antes de entrar na faculdade, você já sai na vantagem. Tem, Luciane, como, vamos supor, sou um engenheiro, sou um advogado, enfim, um profissional de qualquer formação, e eu falo, puxa, eu quero enriquecer meu currículo e meu conhecimento também, claro, e você ir tateando, buscar um lugar que seja, de repente, adequado. Tem, são os que eu mais gosto, para falar a verdade. São esses desafios. Porque são desafios, realmente a gente tem que buscar os cursos, eles não estão tão na prateleira que nem um curso de inglês e espanhol, então é bem legal, porque você tem que ir atrás, é um desafio mesmo pra gente. E tem alguns muito específicos de várias áreas, então hoje em dia a gente tem algumas poucas escolas que fazem inglês voltado para a parte jurídica. Então, são pessoas que precisam aprender a ler contrato em inglês, saber cláusulas, então você consegue aprender isso. Tem inglês para a área médica. Para o pessoal que é enfermeiro, você consegue fazer uma imersão de 4 semanas em hospitais em Toronto. Então, tem coisas bem bacanas. Tem alguns cursos que a gente diz, que chama de diploma, mas são 4 semanas para você se aprofundar em marketing, geralmente de curta duração, porque o pessoal trabalha ao mesmo tempo, mas você consegue fazer de marketing, administração, todos eles. É bem bacana. A maioria já exige um certo nível de inglês, então isso vai ser um pré-requisito, mas dá para ir, e são bem legais. Que legal. E além, né, do aprendizado que a pessoa acaba tendo, só a questão da demonstração que ela teve, né, em se preocupar em aprimoramento, tal, a sua clientela, o mercado já absorve muito bem, né? Imagina também o networking que você tem de encontrar com gente do mundo inteiro que estuda a sua área, só que cada um estuda de uma forma. Então isso é muito legal. A troca de referências, né, de experiências, é muito grande. Cada vez mais o sucesso no mercado de trabalho e o sucesso na vida depende de preparação, depende de especialização, né, de interesse, de dedicação, comprometimento. E sair do país é uma alternativa interessantíssima, né? Tem muitas áreas no Brasil que a gente tem profissionais aí respeitados no mundo inteiro. Mesmo assim, a odontologia, por exemplo, é uma, né? A odontologia brasileira é considerada das mais capazes do mundo inteiro, principalmente do ponto de vista de mão de obra, né? Mas mesmo assim, a experiência com outras culturas, com outros países, com cursos fora do país, são muito enriquecedoras. Então, é muito gostoso a gente levar isso para o nosso telespectador com uma expert no assunto,
Luciane Auricino. Parabéns, obrigado aí pela tua presença mais uma vez. E assim nós finalizamos esta edição do nosso programa, esse bate-papo gostoso aqui com a Luciane, aliás, enriquecedor, né, informativo pra caramba, é uma coisa que eu adoro fazer. E lembrar vocês, outra coisa que eu adoro fazer também, é lembrar do horário do nosso programa. Nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a segunda, a partir das 18 horas. E de terça a domingo, a partir da meia-noite. E mais uma vez, lembrando que o programa das 18 horas tem matérias exibidas diferentes das matérias que são exibidas à meia-noite. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima edição.